Salve, salve! Vamos lá, vamos à nossa prova FGV, prova que foi aplicada para o MINC, Ministério da Cultura, atividades de suporte. Atividades de suporte, o que seria isso? Bom, prova de nível superior, 10 questões, uma prova mais enxuta, com a FGV repetindo alguns padrões e trazendo algumas novidades, digamos assim, algumas coisinhas que ela não tem o hábito de trabalhar. Quem já viu a correção da prova para o TRF da primeira região, quem viu a aula, no início a gente conversou um pouquinho, né? Eu bati um papo com vocês e a gente conversou, não, que sou eu que falei, né? Eu falei com vocês sobre essas características da FGV que são marcantes para que vocês consigam chegar ao gabarito. Por exemplo, dicas que o enunciado dá com palavras bem significativas para que vocês localizem a resposta. Algumas palavras no enunciado só permitem uma opção, porque essa opção é a única que dialoga com essas palavras marcantes, significativas do enunciado. Então é muito interessante que vocês valorizem isso. Claro que há questões que a gente pode enquadrar naquela gavetinha das questões polêmicas, das questões com gabaritos que não convencem muito. Se a gente perguntar qual é o gabarito a três professores de português, né? Três pessoas diferentes, talvez cada professor dê um gabarito. Acontece, às vezes, a FGV de vez em quando dá uma surtada, né? Mas não é a regra, é a exceção. Então a gente vai pontuar todas essas características, todas essas situações, conforme as questões forem aparecendo. Há um misto de adequação vocabular, com questões que demandam conhecimento gramatical, com questões que demandam raciocínio lógico e compreensão textual, noções de estruturas argumentativas, né, classificações de tipologia textual, enfim, há esse cardápio que a gente já espera encontrar nas provas e de vez em quando vem uma questão assim completamente fora da curva, o que é bom também, porque a gente aumenta o repertório. Beleza? Então vamos lá. Eu nem conferi se estava tudo certinho aqui. Eu geralmente quando aperto aqui o play, o REC, né, o start, eu dou aquela conferida, né, que já aconteceu várias vezes de apertar ou achar que apertei quando aí fico falando, quando vou olhar não tem nada gravando, mas acho que aqui está tudo certo. Vamos lá. Pessoal, olha só. Primeira questão, como a gente sabe, a FGV não trabalha com aqueles textos extensos, extensos com muitas aspas, né? Mas com aquele padrão de texto com 4, 5, 6, 7 parágrafos, e depois uma questão, duas, três sobre o texto, depois questões de gramática com base no texto. Ela vai trabalhando com questões mais reduzidas em termos de tamanho mesmo, publicidade, trecho de música, ditados, né, ou frases populares, frases muito conhecidas, contracapa de livro, sinopse de livro, de filme, ela vai trabalhando com isso. Nesta prova, para o Ministério da Cultura, a primeira questão fala sobre pontuação. É uma questão gramatical, inclusive com um caso de uso facultativo da vírgula. Repare aqui, ó, o uso facultativo da vírgula. Logo na letra A, nós temos a resposta. Ontem, todos os aeroportos ainda estavam fechados por conta do temporal. Como nós temos aqui um adjunto adverbial, ontem, deslocado, mas ele é um adjunto adverbial curto, como eles gostam de dizer lá no texto, né, de pouca monta, esse adjunto adverbial curto, deslocado, é um caso facultativo de vírgula. Em qualquer aula de pontuação em que essa regra seja comentada, é bem comum que haja uma discussão em relação ao que é curto e o que não é. Em várias aulas de pontuação, o professor de português tem que explicar que o adjunto adverbial deslocado, sendo curto, é um caso de vírgula facultativa, sendo extenso, é um caso de vírgula obrigatória. Inclusive já caiu em prova isso, né? O adjunto adverbial mais extenso. No ano do centenário da morte de Machado de Assis, vírgula, a Academia Brasileira de Letras fez homenagens. Então repare que no ano do centenário da morte de Machado de Assis,
tem o mesmo valor que o ontem, tem o mesmo valor temporal. A academia fez várias homenagens ao escritor em que momento? No ano do centenário da morte de Machado de Assis. É uma adjunta adverbial deslocada, tanto quanto esse ontem. Todos os aeroportos ainda estavam fechados em que momento? Ontem. Então, os dois elementos funcionam como adjunta adverbial, só que o ontem é curto, uma palavra só, e no ano do centenário da morte de Machado de Assis é extenso, vírgula obrigatória. Depois, né? No ano do centenário da morte de Machado de Assis, vírgula, a ABL, nananana. Só que assim, ontem, com uma palavra só, indiscutivelmente é curto. No ano do centenário da morte de Machado de Assis, indiscutivelmente é extenso. E quando a adjunta adverbial tiver ali 3, 4 palavras, como é que funciona isso? Não há um consenso. Há recomendações, há convenções, aí você pergunta ao professor fulano, ele diz que com 3 ou mais já é considerado extenso, aí você pergunta ao professor Beltrano, ele vai dizer que com 4 ou mais é considerado extenso, aí você faz uma prova de uma banca IBFC, FUMARC, Consuplan, aí a banca considera que a partir de 3 é extenso, ou vai fazer uma redação, coloca um adjunto adverbial com 3 palavras, não coloca vírgula, é punido. Aí vai fazer uma prova da FGV, aí tem lá um adjunto adverbial com 3 palavras, deslocado, e não tem vírgula e está tudo certo. Então é muito confuso, a coisa é muito diluída, é muito assim, cada um faz o que quer, ou diz o que quer. Prevalece, né, para a gente trabalhar com estatísticas, prevalece a ideia de que com uma ou duas palavras ele é curto e, de fato, a vírgula é facultativa, com 3 ou mais ele passa a ser considerado extenso. Mas isso não é consenso, tá? E felizmente, nas últimas provas, nos últimos anos, quando isso vem à tona, quando isso é questionado, vem um adjunto adverbial indiscutivelmente curto, com uma ou duas palavras, ou vem um indiscutivelmente extenso. As bancas estão evitando trabalhar com essa coisa mais, digamos, não consistente, né? De 3 ou 4, porque cada 3 ou 4 palavras, porque cada professor, cada gramática orienta de um jeito. De qualquer maneira, aí é consenso. Todo mundo que ler a letra A, todo professor de língua portuguesa que se deparar com a letra A vai afirmar que a vírgula é facultativa, beleza, gabarito. Aí muita gente questiona a letra C. Bom, primeiro eu vou comentar B, né? É preciso apontar, vírgula, sem dúvidas, vírgula, os equívocos na formação dos candidatos. Sem dúvidas é uma expressão intercalada, vem com vírgulas casadas, beleza. A escola funciona, letra C agora, nos dias de semana até as 22, nos sábados até as 11. Aí muita gente fala assim, ó, nos sábados não é uma adjunta adverbial? E não são duas palavras? Essa vírgula aí também não é facultativa, não? Só que essa vírgula aí, além de isolar nos sábados, ela está fazendo aquilo que os estudiosos chamam de papel substituto. Talvez você já tenha ouvido falar sobre vírgula vicária. Essa vírgula está indicando a elipse de um termo. A escola funciona até as 22 horas nos dias de semana e nos sábados a escola funciona até as 11. Então, para indicar a supressão de algo já mencionado, o que é conhecido como elipse, se os avaliadores quiserem aumentar o grau de dificuldade dessa questão da letra C, né, eles podem dizer que é um zeugma, esses nomes pavorosos, mas enfim, elipse. Então a vírgula aí, ela não está só deslocando ou indicando o deslocamento do adjunto adverbial nos sábados, ela está substituindo, fazendo o papel de uma vírgula vicária, é uma elipse da estrutura toda. A escola funciona. A escola funciona até as 22 horas nos dias de semana, nos sábados a escola funciona até as 11 horas. Beleza? Esse 11 aí deveria vir com H, né? Para poder marcar a questão da hora, mas também pode-se considerar que tem uma elipse, já que tem 22 horas antes. De qualquer maneira, a A prevalece sobre a C, beleza? Na letra D, a vírgula tem que aparecer, porque logo depois dela vem uma oração adversativa, o mais, a conjunção mais esclarece isso. E na E, a oração adverbial anteposta à principal, a oração subordinada anteposta à principal é um caso de vírgula obrigatória, e é o caso aí, né? Considerando o nível de poluição mundial, oração subordinada adverbial deslocada, vírgula, deve-se reduzir o consumo de plásticos, oração principal. Sempre que for essa a sequência, né, subordinada antes, principal depois, vírgula obrigatória. Então, número 1, letra A, questão de pontuação. Um conselho que eu dou, confesso que eu não lembro se eu falei isso na prova anterior, na gravação das questões
da análise das questões da prova anterior, mas um conselho que eu dou é que você faça uma espécie de mapeamento. Questão 1, pontuação. Questão 2, emprego de pronomes. Questão 3, adequação vocabular. Questão 4, concordância verbal. Questão 5, interpretação. Questão 6, surto da banca. É bom você colocar os conteúdos, porque aí você vai mapeando, né? A prova seguinte que você for fazer, e outra questão de pronomes relativos, já caiu naquela primeira, caiu outra aqui, ó. E outra questão de paralelismo. E aí você vai dando conta, com esse mapeamento, dos conteúdos mais cobrados e, consequentemente, vai concentrar, né, a sua atenção, os seus esforços de revisão nesses conteúdos. Beleza? Vale a pena. Então, primeira questão, pontuação. Número 2. Sobre a máxima. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Do filósofo Aristóteles. É correto afirmar que a banca adora isso, a FGV adora essas frases de efeito, essas, às vezes alguns trocadilhos, trabalha isso exaustivamente. Letra A. Existe uma relação de proporcionalidade entre os períodos ligados pela conjunção coordenada. Olha, a conjunção coordenada é esta aqui, ó, mais. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Eu vou repetir a conjunção para ficar clara, né, a pronúncia. Mas. Galera, não é mães. Né? Muita gente diz mães, dependendo da região do país, esse mais é pronunciado mães com muita frequência. Mães é plural de mãe, tá? É mais. Não bota nasalização nesse A, não. Mas existe o mais com I e o mais sem I. Essa é a conjunção coordenativa, né? Com o valor de oposição, contraste. Em alguns contextos, também pode ser usada para adição. Vem aquela correlação, né? Não só, mas também, não só como também. E o mais pode indicar adição também. Mas nesse caso aí é um contraste. Ó. O sábio nunca diz nananã, nunca diz o que pensa, porém, contudo, todavia, pensa sempre tudo o que diz. Então não é proporcionalidade. Se eu quiser explicitar um vínculo de proporcionalidade entre as orações que eu estou elaborando, você está fazendo uma redação e acha interessante na redação explicitar para os avaliadores que você enxerga fatos numa relação de proporção. Aí você vai usar, por exemplo, à medida que, com um acento grave na vogal A, à medida que a população é ignorada pelo Estado, vírgula, as reações mais violentas crescem. Ou seja, você entende que existe uma relação de proporção entre o Estado ignorar certas comunidades e essas comunidades reagirem de forma mais violenta. É o seu entendimento, é a sua visão de mundo, você enxerga uma relação de proporção. Então você pode usar a medida que quanto mais nananã, mais dererê, né? Ou quanto menos, menos também. Ao passo que também é muito comum para proporção, né? Ficávamos ao passo que subíamos a montanha, o ar se tornava mais rarefeito. Esse exemplo é clássico, né? É isso que você usa para indicar proporcionalidade. Pode até usar a proporção que, com acento grave também. A conjunção mais não. Letra B. Os advérbios nunca e sempre indicam complementariedade entre as ideias apresentadas. Não, os advérbios nunca e sempre indicam uma noção temporal. O nunca, ele é duplo, né? Ele é negação e tempo. Porque ele responde a pergunta quando você costuma fazer atividade física? Nunca. Ou seja, qual é o momento? Nunca, em momento algum. Nunca em momento algum e é uma negação. Quando você usa o nunca, você está negando. E o sempre é uma marca temporal. E nesse contexto aí, o sábio nunca diz o que pensa, o sábio nunca diz tudo, né, o que pensa. Isso é uma noção temporal em momento algum, mas pensa sempre, ou seja, em todo momento, tudo o que diz. Então eles não indicam complementariedade, tem que falar devagar, né? Complementariedade, eles não indicam complementariedade, eles indicam noção temporal. Letra C, sábio é um adjetivo que na frase está utilizado como substantivo. Tanto é verdade que tem um artigo antes, né? O sábio. Então, letra C, de cebola. Sábio, de fato, é um adjetivo, né? Homem sábio, aluno sábio, mulher sábia, né? Adjetivo que no contexto
foi substantivado. Isso acontece quando a gente antepõe um artigo, não é advérbio, mas já cai em prova com valor de substantivo num texto como o não da noiva surpreendeu os convidados na igreja. O não da noiva surpreendeu. O não aí foi substantivado. Beleza? Letra C. Letra D. Os verbos que se repetem no primeiro e no segundo períodos apresentam sentidos diferentes. Quais são eles? Diz, né? Diz, pensa. Não, eles não apresentam sentidos diferentes, não. Nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz, e eles apresentam o mesmo sentido. No caso, o diz, que está no primeiro e está no segundo, mesmo sentido. Não é que diz e pensa sejam semelhantes. Cada um deles, usado duas vezes, cada um deles, tem o mesmo valor. E a ausência de paralelismo sintático é indicada pelos verbos na terceira pessoa do singular. Não, os verbos na terceira pessoa do singular não indicam falta de paralelismo aí, de forma alguma. Nunca diz o que pensa, mas pensa o que diz. Não há nenhum problema de paralelismo, como a letra E sugere. Então, número 2, letra C. Aí você, seguindo meu conselho, vai anotar o conteúdo. Pô, Alexandre, esse conteúdo aí está muito variado. Beleza. Coloca lá, ó, valor lógico de orações, porque a letra A fala disso, né? Quando sugere que existe uma relação de proporção, ela está trabalhando relação semântica entre as orações. Joia? Valor de advérbio, conhecimento de classe gramatical. A letra C também é classe gramatical, porque está falando de adjetivo. A letra D está falando de verbos, não deixa de ser classe gramatical. E a letra E está falando de paralelismo. Então são digamos, cinco tópicos gramaticais numa questão só. Ótimo. Vamos para o número 3. O que é isso aqui? Sobre as palavras deletar, logar e tuitar, aí os puristas ficam revoltados, né? Os puristas, aqueles que se manifestam de forma veementemente contrária à utilização dos estrangeirismos, tem um movimento, né? Eu acho que esse movimento ficou mais vazio, ficou mais fraco, mas durante uma época, eu trabalhei muitos anos ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, e do trecho Candelária, Cinelândia, né? O famoso trecho de Candelária, Carioca, Cinelândia, eram muitos cursos, né? Nos bons tempos das aulas presenciais, e tinha um movimento que era assim, eram umas faixas, uns cartazes assim, USA, aí um X, né? Resistir é preciso. E aí havia protestos contra, por exemplo, Halloween, né? Aí vem lá, Halloween é o cacete. Era uma galera que ficava ali meio que protestando contra hábitos, né, adotados por nós tupiniquins, hábitos importados. E na linguagem tem uma galera bem avessa, né? Em redação, inclusive, não é bom, tá? Não use deletar, logar, tuitar e outras coisas. Quer ver uma coisa que muita gente está usando em redação? Quando a pessoa posta a sua vida na rede social, posta não, né? Publica, compartilha, expõe, é melhor. Posta, né? Vem de post, não é bem visto, essa palavra não é bem vista, esse uso não é bem visto pelos avaliadores. Teve uma aluna que me mandou uma vez uma redação, ela foi punida porque escreveu performance. E aí parece que há uma preferência por desempenho, porque performance não é nosso, né? Não é uma palavra nossa, enfim. Evitem, tá? Nas redações. Mas vamos lá. Sobre as palavras deletar, logar e tuitar, é correto afirmar que A. São palavras que foram adaptadas da língua portuguesa por meio da tradução do seu sentido original. Não há tradução, por exemplo, deletar. Não existe lá fora deletar para a gente dizer que foi traduzido, né? Logar. Beleza? Não tem isso não. O que a letra está sugerindo? Quando você traduz o sentido de uma palavra, é tradução. Você pega lá uma palavra da língua inglesa e traduz. Book se traduz para livro. Aí é uma tradução, mas não é o caso aí. Tá? Deletar, logar e twittar não são traduções do que vem de fora. São palavras que sofreram acréscimo do sufixo de formação de verbos da primeira conjugação em língua portuguesa. Ó, tá aí. Os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em AR. Cantar, falar, estudar, disputar, realizar, enxergar. Então, quando você coloca AR, né, você faz uma composição verbal de primeira conjugação. Então, do Twitter, né, agora nem é mais Twitter, né? X, mas Twitter. Aí a pessoa está lá dentro de uma plataforma chamada Twitter, vai publicar alguma coisa. Se eu estou dentro do Twitter, eu vou twittar. Tem uma relação, faz sentido. E é isso. A partir dessa ideia, você
faz com que aquele nome de uma plataforma se transforme num verbo com o acréscimo de um sufixo muito comum aos verbos, no caso, AR, primeira conjugação. Isso acontece, né? Com muita frequência. É claro que às vezes há um exagero. Logar, por exemplo, sempre me lembro de uma situação pela qual passei num dos cursos dessa região que eu mencionei ainda há pouco, né, ali na Presidente Vargas, perto da Candelária, né, o saudoso Companhia dos Módulos do Silvio Mota. E aí eu estava ali na recepção, tinha um rapaz consertando os computadores, e aí uma hora ele falou assim para a menina da coordenação, né, vai fazer um favor para mim, vê se a máquina está onada. Juro pra vocês. Vê se a máquina tá onada. Aí a menina olhou pra mim, meio que pedindo um socorro, e eu falei, e eu não correspondi porque eu não entendi nada. Ah, onada. Informática, né? Eu já sou meio analfabeto digital. O cara ainda falou onada. O que ele quer dizer com ver se a máquina está onada? Ligada, on, né? Então, aperta o on para ligar e ver se a máquina está onada. Quando ele explicou isso, eu quase que voei no pescoço dele, né? Deu vontade de dar uns socos assim, né? Sem violência, claro. E aí deu vontade de responder para ele, não, está ofada. Então, aí é exagero, né? Aí já é uma presepada, não faz sentido nenhum. Galera, a letra C, não houve alteração do radical, tá? Se você pegar essas palavras aí, olha só, o radical é tudo que você tem antes do AR, ó. Isto aqui não sofreu alteração. No inglês você tem, né? O sinônimo de apagar, né? Log, e aqui você trocou só o ER final pelo AR, mas não é alteração no radical. O radical permanece. A letra D fala que são palavras híbridas, que apresentam radical com origens diferentes. Não é o caso, né? Às vezes você tem latim e grego misturados, aí você tem hibridismo, mas não é o caso, né? Tudo do inglês. E são palavras que apresentam classe gramatical diferente das palavras primitivas, tendo sido formadas por derivação imprópria. Aquilo que eu falei do não ainda há pouco, né? Não é um advérbio. Quando você bota um artigo sábio da questão anterior, né? Sábio é um adjetivo. Quando você coloca um artigo, você transforma em substantivo. Isso é derivação imprópria. Mudou a classe. Ele não está mudando, na verdade, ele está usando o AR para transformar palavras estrangeiras em verbos da língua portuguesa. Tá? Mas se a palavra lá não é verbo e aqui virou verbo, não seria uma derivação imprópria? Não, porque a gente está fazendo adaptações com um sufixo, né, com uma terminação que transforma em verbo. Na verdade, a gente não está mudando a classe gramatical, porque, por exemplo, no inglês você bota o TO antes e você tem o verbo, né? Então, quando você coloca lá o TO, to do, né? Você tem uma composição verbal. Não é o caso aqui. Tá? Você não tem aqui uma derivação imprópria como a que você tem na número 2, não. No caso do sábio, do não. Então ficou letra B de beleza. Bora, vamos para o número 4. Cenário alternativo em que o elemento destacado não funciona como predicativo do sujeito. Aqui, TTFGV inventou moda. E primeiro que eu acho completamente desnecessário cobrar esse tipo de conteúdo, né? Função sintática, galera, na boa, vamos deixar isso para quem tem curiosidade pelos detalhes da língua portuguesa, para professores, linguistas que são especialistas, né? O sujeito que está fazendo concurso público, tentando uma vaga no serviço público, não vai fazer diferença nenhuma para a vida dele saber nome de função sintática. Mas enfim, é difícil, né? Porque aí depois eles ficam fazendo pesquisas, simpósios e estudos para tentar entender por que os alunos não gostam de língua portuguesa na escola. Fica difícil, né? Botar o moleque lá para ficar aprendendo adjunto de nominal, complemento nominal, para quê? Bom, vamos lá. O predicativo ele é muito associado a um atributo, a um estado, a uma qualidade do sujeito ou do objeto. A menina é bonita, bonita é uma característica do sujeito a menina, predicativo. Beleza? Na escola, na vida escolar, é muito difundida a ideia de que o predicativo aparece quando a estrutura tem um verbo de ligação. Os verbos de ligação que você estudou exaustivamente quando era uma criança, né? Um pré-adolescente. Ser, estar, ficar, permanecer, aquela coisa toda. Continuar. Então existe muito esse casamento, né? Você tem predicativo, tem verbo de ligação, mas às vezes tem um predicativo sem verbo de ligação, principalmente quando você tem um predicativo do objeto, né? O juiz considerou
culpados, o réu e a cúmplice. Esse culpados é predicativo do réu e a cúmplice, que é o objeto direto. Enfim, qual é o caminho para você chegar à resposta com ressalvas aí? É você perceber que em algum momento o que está funcionando como atributo não atua muito, não tem muito a cara de predicativo, até por conta da natureza verbal do verbo. Então, olha só, qual é a dica aí? Eu vou passar o gabarito, depois eu vou discutir um pouco melhor a letra C, né, que é o gabarito no caso. A ideia apareceu-lhe bonita e profunda, você tem aqui um verbo de ligação, apareceu, e tem um atributo. Pareceu bonito e profunda a alguém. Bonita e profunda são atributos da ideia, que é o sujeito. Então, a ideia, bonita e profunda, atributos, pareceu, né, a ideia apareceu desse jeito para alguém. Beleza. Aqui na letra B você tem o verbo ser, na forma verbal é. O principal é estudar profundamente a loucura. Então, estudar profundamente a loucura, aquilo que caracteriza o sujeito principal. O principal é isso. Legal? Inclusive, esse predicativo da letra B vem em forma de oração, né? Oração subordinada, substantiva, predicativa. Quem se interessa por isso, né? Oração subordinada, substantiva, predicativa, oração subordinada, substantivo, subjetiva. Quem tem prazer em lidar com isso? Professor de língua portuguesa e algumas pessoas não muito normais. Ou seja, que também se parecem com os professores de língua portuguesa, que também não são normais. Né? Gente normal não está nem um pouco preocupada com isso. Né? Mas você tem essa dica da letra A, o parecer, o verbo ser na letra B. Aqui na letra D, ilustre dama, no fim de 2 meses, achou-se a mais desgraçada das mulheres. Ó, ela achou a si própria a mais desgraçada das mulheres. Temos um caso aí de predicativo do objeto, né? A mais desgraçada das mulheres é um atributo dela, que está representada pelo C. Joana julga-se capaz. Quem que Joana julga? Né? Joana julga, ela é o sujeito. E ela julga quem? A si própria. Julga-se. Esse é um reflexivo, né? Um pronome reflexivo. Ela julga a si própria. E esse capaz é um atributo dela, representada pelo C. Ela julga que ela é capaz. Né? E o defunto meu tio não era, ó, outra vez aqui o verbo ser, mau homem. Então, nessas opções, nós temos de fato predicativo. A banca disse que na letra C não havia predicativo. Deu esse gabarito aqui. Chamavam-lhe o canjica. E o movimento ficou célebre com o nome de Revolta dos Canjicas. Isso aqui é do clássico O Alienista, do Machado de Assis, né? O nome da revolta, Revolta dos Canjicas. Se você nunca leu Machado de Assis, nunca leu nada dele, sugiro que comece por essa obra, pela obra O Alienista. É muito rápida, é curta, uma delícia, e o nome, né, é uma crítica do Machado de Assis, né? Revolta dos Canjicas, porque eram pessoas facilmente manipuláveis. Né? Aquela coisa rala, como a canjica. Então, assim como você pega a colher e fica ali, né, naquela coisinha rala, sem consistência, mexendo na canjica, esses canjicas, esses revoltosos na obra, dentro do contexto, eram pessoas que facilmente seriam manipuladas, e o Machado de Assis dá esse nome. Né? Muito bom esse livro. Agora vamos lá, por que esse o canjica aí não é predicativo? Chamavam-lhe o canjica. Vamos lá, quando a gente lida com o verbo chamar, segundo os compêndios gramaticais, você pode ter o verbo chamar com o objeto direto. Ó, é melhor chamar as crianças. Eu vou chamar alguém, no sentido de convocar, né? de solicitar a presença, então é melhor chamar as crianças. E aí você pode usar um oblíquo correspondente, né? Quando você substitui o substantivo que funciona como objeto direto por pronomes oblíquos, você usa o a, os as, lolá, los, las, noná, nos, nais. Então, vou convidar a aluna, vou convidá-la. Não é isso? Vou estudar o assunto, vou estudá-lo, certo? Então, melhor chamar as crianças é melhor chamá-las. Pode ser que você encontre também o verbo chamar com um objeto direto e um indireto, né? Ó, ela chamou a responsabilidade, objeto direto, chamei algo sobre si, sobre ela própria, né? Então, chamei algo sobre, preposição. Então, ele fica com OD e OI. Aí você repara os 3 últimos textos, olha só. Os pais resolveram chamá-la Teresa. E esses exemplos estão no dicionário do excelente, no maravilhoso, na Bíblia da Regência Verbal, Dicionário Prático de Regência Verbal do Celso Pedro Luft. Né? Tem o Dicionário Prático de Regência Verbal, tem o Dicionário Prático de Regência Nominal, e ele usa esses exemplos. Os pais resolveram chamá-la Teresa, eles vão chamar alguém, objeto direto. Teresa aqui é predicativo do objeto. Teresa é o predicativo do objeto direto lá.
os pais sujeito resolveram, verbo transitivo direto, resolveram chamar no caso, né? Chamar aí é que manda. Chamar alguém alguma coisa. Então esse alguém é o lá e o Teresa é o predicativo do objeto. Os colegas o chamam de poeta, a mesma coisa. Os colegas sujeitos chamam, verbo transitivo direto, alguém, objeto direto, de poeta, predicativo desse objeto direto. É um atributo desse o. Esse o está substituindo alguém, né? Um vizinho, um amigo. Então os colegas chamam alguém de poeta. De poeta é um atributo desse alguém, então é predicativo do objeto. E na última sentença, que é a letra C, que foi o gabarito da questão 4, os colegas lhe chamam de poeta. Note bem, esse lhe aqui, em tese, não faria sentido, porque quem chama, chama alguém. Mas a regência do verbo chamar admite chamar a alguém. Você também pode chamar a alguém. Por isso que o lhe pode ser usado. Só que aí o de poeta aqui, é bem bizarro isso, né? O Celso Pedro Luft chama atenção para dizer que esse de poeta ele funciona muito mais como um objeto direto, um objeto, do que um predicativo. É como se fosse, é igual ao anterior, né? Você chama alguém de alguma coisa e você chama a alguém alguma coisa ou de alguma coisa. E aí há um entendimento aí meio confuso, né? Uns entendem que sim, você tem nesse de poeta um predicativo do objeto indireto, mas o Celso Pedro Luft chama atenção dizendo que nesse caso você pode considerar isso um objeto direto preposicionado. E o lhe seria um objeto indireto. A essa altura, eu acho que a sua reação aí do outro lado é a seguinte: os caras resolveram complicar mais do que simplificar. E eu assino embaixo. Se você reagir dessa forma, eu vou dizer exatamente isso. Seria muito mais simples se a gente pegasse o verbo chamar e dissesse assim: ó, chamar, quem chama, chama alguém. Transitivo direto. Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Transitivo direto com o predicativo do objeto. Pronto. Mas há tanta oscilação, se você quiser depois, tiver acesso ao dicionário de regência verbal do Celso Pedro Luft, pesquisar na internet, é tanta observação. Vem o exemplo, vem asterisco, vem observação 1, observação 2, observação 317. É muita presepada. E a banca colocar isso no concurso é esculacho. Qual é a vantagem aqui? Na A, na B, na D e na E, vamos lá, na A, na B e na E, você tem verbo de ligação, então acho que fica mais fácil identificar o predicativo. Ficaríamos então entre a C e a D. Como na D está claro que essa ilustre dama está achando a si própria algo, esse algo é um predicativo. Já na C, por conta do verbo chamar, há um entendimento de que esse o canjica não funciona como predicativo, inclusive não está nem preposicionado, né? Então seria aí o canjica um objeto direto. Chamavam o canjica, né? Chamavam alguém de alguma coisa. Na verdade está chamando a alguém alguma coisa. Mas é muita bizarrice. FGV, não precisava, né? Desnecessário. Ih, rapaz, estourou o tempo. Vamos então para o segundo bloco, no qual analisaremos. Essa foi a questão número 4, né? Então a gente analisa da quinta questão em diante. É uma prova só de 10 questões, então a gente encerra no próximo bloco. Vamos lá.